Bem-vindos a Tala Sacra, bem-vindos meus caros peixes. Vamos ver então as possíveis mensagens que temos disponíveis para vocês. Esta leitura é de dezembro de 2025, mas independentemente de quando vejam o vídeo, talvez encontrem alguma mensagem relevante para a vossa situação atual. Esta leitura vai direcionada para as pessoas do signo de peixes, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou qualquer pessoa que tenha alguma afinidade com o arquétipo de peixes. Obviamente não se limitem apenas por aquilo que eu digo, abram a vossa mente, estimulem a vossa intuição e tentem por vocês próprios interpretar alguma mensagem que eu não venho aqui a comunicar, mas através das imagens e das simbologias talvez cheguem a a outras conclusões do que aquilo que eu vou estar aqui a interpretar, a falar. Com isso arrancamos então, temos na situação presente um 6 de paus. O 6 de paus é uma carta bastante positiva e benéfica, pois simboliza a vitória. Então é uma energia de fogo, uma energia associada com a paixão e a nossa força de vontade, e talvez que neste momento alguns de vocês possam estar a sentir como que o sabor da conquista, né? Uma certa vitória nas vossas vidas. Sei que pronto, nos últimos meses tem havido várias transformações e certas complicações na vida de todos nós. Tem sido profundas transformações a nível da psique e que vêm muitas vezes, tem vindo a trazer certas informações e dados sobre o passado e inclusive sobre a família, para ter uma certa libertação de coisas que já não servem, para poder permitir preparar-se para uma próxima etapa. E parte desse processo está em integrar a nossa polaridade, neste caso peixes, a ter que integrar certos aspectos de virgem, para então poder ajudar a desenvolver o seu caminho, os seus capítulos, a sua narrativa. E talvez que tenham feito o vosso trabalho interno e por alguma razão está-se a chegar agora ao fim do mês de dezembro. Já estamos agora a meio, né? Mas já trazei um bocadinho com as leituras este mês, mas acho que têm feito o vosso trabalho interno. Já acabamos com o retrógrado de Mercúrio, já acabou o retrógrado de Saturno, os planetas já estão a começar a ganhar a movimentação no sentido direto, obviamente desde o ponto de vista da Terra, né? Mas a forma como isso pode ter alguma influência nas nossas vidas. Aqui, peixes, acho que têm feito o vosso trabalho interno e se calhar não foi só vosso, se calhar até fazem parte de algum grupo ou de outras pessoas que façam parte de certos objetivos ou coisas nas quais vocês têm estado a trabalhar. E talvez denotem agora, neste final de ano, que está a haver como que esse sabor da vitória, né? Pode não ser o fim da guerra, mas pelo menos já conseguiram vencer algumas das batalhas, que possa estar a ajudar a impulsionar certos desenvolvimentos significativos nas vossas vidas. Temos complementar a esta vitória algo que está ainda por suceder ou que está no inconsciente, que temos capa das mãos. Temos Laguz. E Laguz tem a ver com a energia do lago, a energia da água, está associado com purificação e limpeza e renovação. Só que está ao contrário. Então, quando está ao contrário, que ele chama o estado de Merkstave, a vitória com Laguz ao contrário quer dizer que talvez que vocês ganharam algo, ou sentem esse tal sabor da vitória, mas talvez ainda não se sintam, lá está, plenamente concretizados. Então lá está, que tal como dizia, talvez tenham ganho algumas batalhas e têm que dar valor ao vosso trabalho, né, aquilo que têm feito, mas claro, foi uma etapa e ainda não acabou. ainda não é o fim dessa história, ainda há um certo desenvolvimento. Obviamente estamos no fim de um grande ciclo,
por várias razões. Não só 2025 é um ano 9 na numerologia, que é o que significa o final, pronto, é o fim dos ciclos, e então 2026 vai ser ano 1, é um ano de começos, mas além disso, os nodos lunares pronto, estão a reposicionar-se sobre outro eixo, né? Tal como estive a falar nos últimos meses, dessa transição que tem vindo a acontecer. E então 2025 foi no geral um ano de conclusões, de atar por certas coisas soltas, por assim dizer, deixar ir aquilo que já não serve, ou que já serviu o seu propósito, e então agora podemos libertar-nos de certas coisas para começarmos 2026 com uma certa energia já renovada e mais leviana, mais prontos para as próximas etapas. E aqui, apesar de ter havido uma certa vitória, talvez nas vossas vidas, sentem que não estão ainda plenamente dentro daquilo que gostariam de estar, né? Ainda se sentem como que um peixe fora d'água. E então, por um lado ganharam alguma coisa, mas por outro lado ainda sabem que ainda não estão onde deveriam de estar, e parte disso é porque ainda talvez haja muita distração ou muita dispersão, e acaba por diluir a vossa energia e força de vontade em concretizar com certos objetivos. Mas pronto, novamente, claro que não somos robôs, há que ter uma certa paciência e capacidade de desenvolvimento. Parte desse desenvolvimento pode ter a ver com aquilo que eu falava em relação à Virgem, da energia de Virgem, de ter a capacidade mais analítica e de raciocínio, mas aqui acho que parte do problema, ou parte do desafio em si, pode ser mais em relação ao aspecto emocional e espiritual. Pronto, que a pessoa nunca temos plena consciência de tudo, né? Por isso que é bom desenvolver a nossa inteligência emocional, para podermos entender como nos sentimos e como lidar com essas emoções, e por outra parte também ter uma certa consciência espiritual, porque pronto, é algo que a gente tenta exprimir, mas é muitas vezes sentida, né? E aí que pode trazer alguma confusão, porque entre a mente e o coração e as nossas sensações, né? Há todo, pronto, cria todo um cocktail de, de energia, pronto, de influências na nossa vida, que a gente nem sempre sabe como gerir. Então, por um lado, pode haver essa tal vitória, mas não se, também pode haver ao mesmo tempo essa sensação de que ainda temos trabalho por fazer, ainda há coisas por libertar, ainda é preciso continuar a purificar, limpar-se e focar naquilo que realmente importa para eventualmente chegar à verdadeira vitória. Isto aqui apenas foi uma batalha, talvez, que conseguiram ultrapassar nos últimos meses, ou agora nesta situação, e que agora realmente está a mostrar os seus frutos, e é para celebrar. Para celebrar, mas pronto. Daqui, a tendência desta energia, para onde está a fluir esta energia, é para uma arcana maior. Aliás, na vossa leitura temos duas arcanas maiores. Mas aqui a primeira arcana maior que temos, então, que é a energia do futuro, ou para onde está a tendência, para onde a energia está a fluir, temos então o sacerdote, pronto, o Hierophante, que é a carta número 5 das arcanas maiores, está associada com a energia de touro, mas a carta em si transmite mais a tradição, os valores da tradição, pronto, o ver como é que essa tradição, ou como podemos encontrar nessa tradição a verdade, mas também certos hábitos, okay? Que é assim, dentro da tradição nem tudo é correto, apesar do Hierophante normalmente transmite a voz a palavra da razão, a palavra da verdade. Há um caminho para poder seguir, onde há valores e verdades que são indiscutíveis. Agora, claro que dentro da tradição
há muitas coisas que podem não ser, pronto, que são subjetivas, ou são relativas umas às outras. É por isso que aqui temos no meio o sacerdote a pronunciar, pronto, a pregar certas ideias e valores, né? Tem o cão ali ao seu lado, que é uma certa lealdade a esses conceitos, a esses valores, talvez de ética e de moral, independentemente de por vezes as pessoas estarem divididas. Está aqui o chão rachado entre estas duas pessoas. Então isto aqui pode haver, às vezes estamos divididos com as outras pessoas, ou até connosco próprios, mas há algo que liga as diferenças tanto em nós como nos demais, e é preciso uma certa lealdade com o caminho da verdade, com o caminho não digo não digo da tradição, porque às vezes a gente, para podermos ser verdadeiros, temos que sair fora dessas ideologias, da tradição, da religião, das instituições, né? Porque se a gente for sempre a seguir, sempre a seguir, então isso é conformismo. A energia de touro em si, não digo que seja conformista, mas é uma energia que não gosta muito de mudanças. Então, uma vez que está dentro da tradição e dos seus hábitos e cria a sua zona de conforto, dificilmente vai poder sair dela. E então, acho que aqui realmente há a possibilidade de uma unificação dentro da divisão. Então há, por um lado, uma certa vitória, mas sentem que não estão ainda, não chegaram ao fim da batalha ou da guerra, e enquanto que aqui, para poder vencer, realmente têm que parar de dividir ou polarizar a vossa consciência, as vossas emoções, a vossa força de vontade, né? Têm que ser fiéis aos valores que querem defender a vocês próprios e permitir seguir o caminho que por vezes é preciso fazer certas transformações. Mas é todo um processo, é por isso que temos aqui Ingus, que é a semente, ou a semente, na verdade isto aqui simboliza o potencial. Então, tal como uma semente, temos potencial para podermos desenvolver novas formas de lidar com a vida, que são coisas que se calhar já são da antiguidade, que já foram experimentadas e são verdadeiras e continuam verdadeiras, e é nesses valores que nós temos que reencontrar-nos a nós próprios, além de qualquer fratura ou divisão que possa existir. Esta divisão geralmente associada com a polaridade, que essa polaridade, pronto, nós temos uma ideia, depois outra pessoa tem outra ideia, e depois andamos aqui a defender as nossas ideias e acabamos por viver num ping-pong eterno, tal como no futebol ou na política ou no que seja, né? Onde estamos sempre a ver quem é que ganha, quem é que perde, quem é que não sei o quê, enquanto que aqui não é uma questão de ver quem ganha, quem perde, porque todos temos a ganhar com essa história, porque estamos a abraçar valores de verdade, de ética, de moral e a ser fiéis e leais a esses princípios. Ok? Isto aqui é bastante importante, os valores, porque não é só uma questão de conformismo, tal como estava a falar ainda há um bocado, de adaptação. É vermos quais são os verdadeiros valores, independentemente das situações como acontecem nas nossas vidas ou das batalhas e guerras que enfrentamos. Muito disso está a acontecer internamente. Agora, quando nós não aguentamos com as nossas próprias batalhas internas, então geralmente trazemos para o externo, e é aí que se gera todo o tipo de conflitos e desenvolvimentos. Mas há o potencial para poder cultivar então os valores da verdade, da lealdade, e encontrar formas de poder unir essas tais polaridades. Unir não quer dizer que estejam unidos, que podem continuar separados, né? Mas pelo menos ter um ponto em comum, que é a verdade, que é o caminho que leva as pessoas, apesar de serem diferentes, terem um certo respeito uns pelos demais. Ou pelo menos, porquê? Porque defendem os valores da vida, os valores que perduram além de qualquer época, por assim dizer, né? Porque há muitas verdades que mudam.
Agora, isso não são verdades puras, isso aí são pronto, são verdades parciais. Agora, quando juntamos essas várias verdades parciais e as pessoas buscam em conjunto verdades superiores além de si próprios, é quando chegamos a certas verdades universais. Daí então talvez aparecer também aqui nesta carta, aqui esta tábula, que talvez esteja associado com os 10 pecados mortais, os 10 pecados, com como é que se chama? Os 10 princípios. Eu não sei, como não sou religioso e sou curioso, gosto de estudar as várias religiões e várias filosofias e várias histórias que possam existir. Agora, aquelas tábulas que Moisés transportava com os 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos não existem à toa. Isso não quer dizer que seja da religião em si. Claro que são utilizados na religião cristã ou católica, mas as outras religiões todas têm esses princípios expressos, mas de outra forma. Não precisaram de inventar uma personagem com uma tábua com esses valores escritos com a mão de Deus ou o que seja, né? Pronto, não sei, foi uma história assim fantástica qualquer, não digo que aconteceu ou não aconteceu, que eu não estava lá para ver, mas a verdade é que geralmente esses 10 mandamentos ou esses princípios são valores de ética e moral que transcendem o tempo ou as nacionalidades ou as ideologias de cada um. Né? Não matarás, não roubarás, não sei o quê. Isso aí são verdades universais, por assim dizer, independentemente. Até um extraterrestre possivelmente segue esses mesmos princípios. Né? São coisas que não são. Pronto, não são, nem nos questionamos, por assim dizer. A gente pode se questionar, mas se a gente se questionar, talvez é porque a pessoa já está com algum nível de corrupção em si. Né? É aí que uma pessoa fica a pensar. Então uma pessoa vai para a batalha, né? Para andar a matar. Então se calhar há alguma coisa que tem a aprender com isso, porque está, se aqui nos 10 mandamentos está não matarás e a gente vai para matar, então aí se calhar nós estamos corrompidos dos valores de ética e moral ou de valores de verdade que transcendem a perspectiva, que apenas fratura e divide a realidade. Né? E então isso não é uma verdade. É uma realidade, mas não é uma verdade, porque está cimentada, talvez numa mentira ou numa corrupção que a pessoa transporta. E aí que às vezes a pessoa sente-se insatisfeita porque há valores que se calhar quer defender, mas as circunstâncias levam a ter que assumir outras atitudes, né? Às vezes que aí as pessoas ficam violentas ou fazem certos comportamentos que, pronto, que mais animalescos ou bárbaros, inclusive, ou isso, uma pessoa nunca teve necessidade de roubar até ao dia onde perde tudo e passa fome e passa frio e não sei o quê, e tem à frente um pão. Né? O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Não, vai defender esses valores. Vai defender esses valores? Não, vai ser corrompida pelas suas próprias sensações, pela sua própria divisão interna que está a acontecer, que está a impedir de ser leal e fiel a esses princípios. Então logo aqui isto está muito extenso, está muito profundo. Peixe normalmente está muito associado com a espiritualidade, né? Mas aqui realmente estou a ver um nível superior de espiritualidade que vai no sentido do encontro desse aspecto filosófico da ética e da moral, que não quero associar tanto à religião, mas pronto, como saiu aqui o Aerofante, leva-me naturalmente a falar desses aspectos, pronto, da religião e da tradição, porque não é à toa que geralmente acontecem. A gente hoje em dia vê isso como, lá está, como um partido político ou como um clube de futebol, né? Então e tu, que religião é que és? Né? As islamistas, judaicas, católicas, budistas, não sei, né? As pessoas já veem isso como parte da sua identidade, sem muitas vezes entender os conceitos mais profundos que envolvem esses aspectos espirituais. É mais uma questão da camisola que vestem do que propriamente os valores que defendem, dos valores que têm internamente, que os liberta de uma certa corrupção e fraturação
dentro das divisões inevitáveis que nós temos que enfrentar na vida, né? E parte do nosso processo é de tentar discernir, pronto, entre essas diferenças e podemos encontrar o que é, pronto, o elo de ligação entre tanta diferença, né? Como pronto, agora há mil e um exemplos, mas aqui por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, né, não chegam a entendimento. Então, mas o que é que os unifica? Aqui não é a Europa, não é a América. São os valores que transcendem qualquer partido político ou qualquer ideologia que nós possamos ter, porque são pronto, são a defesa dos valores, como com os direitos humanos, praticamente, que as pessoas têm que ter em atenção nas suas vidas. Estou a falar num aspecto mais coletivo, porque ligo um bocado a essas histórias da geopolítica, mas aqui em algo mais específico, para entendermos como é que da pessoa em si, como é que pode vir a afetar ao coletivo. E quando são pessoas poderosas, porque lhes foi dado esse poder, né? E acabam por influenciar muita gente no mundo, sobretudo hoje em dia, graças aos mídia, né? E às informações e ao jornalismo de qualidade que nós temos, né? Então, naturalmente, vai estar a criar cada vez mais polaridade e confusão, mas não temos que olhar só para os seus resultados, mas para as suas causas. E as suas causas, a meu ver, têm a ver com uma certa corrupção de nós próprios em relação aos valores de ética e moral e a nossa lealdade perante essa verdade que é o caminho que deveríamos estar a seguir e que nem sempre seguimos porque cada um tem as suas batalhas e temos que enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas apesar de muitas vezes a gente se calhar ganhar certas batalhas, não nos sentimos realmente realizados ou alinhados com os nossos propósitos porque não estamos a viver na nossa verdade e estamos por vezes mais a defender o nosso partido, o nosso clube, a nossa cor, a nossa raça, ou o que queiram defender, que é apenas uma caixinha, que é uma fraturação de um todo muito mais, pronto, muito maior, né? E acho que isso aí talvez seja isso, em que estou a falar mais coletivo e de geopolítica, mas tal como digo, pronto, tal como estou a ver que isto aqui parte da própria pessoa em si e não deixarem que essa insatisfação continue a criar divisão, porque começa com uma pequena insatisfação interna e acaba por transbordar para o externo e afetar a outros fora também. E é com isso que uma pessoa pode utilizar para aprender, para poder desenvolver o seu potencial de ligar-se então aos valores que quer defender. Agora, não digo que sejam religiosos ou não, mas a verdade é que há que rever certos valores de verdade que reencontramos dentro da ética e da moral e tentar manter-nos o mais fiéis possíveis a esses valores e princípios para evitar estas fraturações e divisões que possam acontecer. Claro que nem todos pensam igual e naturalmente pode levar a conflitos e a divisões inevitáveis, mas pelo menos fazemos o nosso trabalho para podermos ligar-nos a algo além do nosso umbigo, né? E acho que é um bocado isso que está aqui a expresso e que vocês têm vindo a trabalhar, pelos vistos, e bem, né? Só que ainda não, lá está, ainda foi só uma etapa e essa etapa está-vos a trazer a consciência necessária para continuarem o vosso processo de purificação e limpeza e renovação das vossas energias, que pouco a pouco vai talvez desenvolver-se, este potencial vai crescendo, vai desenvolvendo até ao ponto onde vocês já não veem esta fratura, esta divisão, mas sim conseguem ver a verdade que liga a tudo e todos, sem ligar tanto a essas divisões ilusórias que nós criamos ao confinarmos ideologias dentro de caixinhas. Que é um bocado como o nosso cérebro funciona. Mas que peixes têm geralmente uma grande capacidade para poder navegar fora dessas caixinhas, têm um pensamento muito mais abstrato. Peixes, né? Não é peixes por nada, consegue fluir, consegue utilizar essas correntes a seu favor para navegar
a sítios que nem toda a gente consegue chegar ou sequer consegue entender, né? É por isso que o peixe tem uma grande capacidade de abstração, precisa em parte dessa energia da virgem, assim mais enraizada, mais meticulosa, mais analítica, por assim dizer, mais para poder discernir os detalhes de certas coisas, mas não se prender a isso também. Ter uma visão mais expansiva, mais pronto, com vista a essas diferenças, porque isso vai ajudar-vos bastante e vai beneficiar bastante no desenvolvimento da vossa consciência e dos vossos valores que têm por preservar, né? A dificuldade está em manifestar isso tudo, né? Uma pessoa pode pensar nesses valores e nessas coisas, sim, mas nem tudo está nas suas mãos. Está nas suas mãos de serem como são. Agora não vão estar a colonizar ou mudar como é que as outras pessoas são. E então pode ser uma certa dificuldade, porque vocês, por um lado, sentem, pronto, têm a capacidade de poder manifestar, ou querem manifestar alguma coisa na vossa realidade, mas vivem talvez presos a estas batalhas, a estas divisões que possam existir nas vossas vidas. Isso são notices, são necessidades e limitações, que é o que esta runa simboliza, enquanto que aqui o pajem de pentáculos simboliza novos princípios. Já não é a primeira vez que estão a tentar coisas, já ganharam experiência, mas ainda sentem que têm muito por aprender, têm muito por desenvolver, é uma energia muito jovem. Pronto, e com isso há talvez essa vontade de querer manifestar alguma coisa, mas vêm-se confrontados com limitações e necessidades que estão a impedir o progresso como vocês gostariam, talvez. Parte desse progresso é talvez ter a paciência necessária, porque estas sementes, sobretudo da consciência e espirituais, tardam tempo em desenvolver-se. Não é de um dia para o outro que vocês vão acordar e vão ser pessoas totalmente diferentes, ou vão ser aqui tal como este sacerdote aqui a pregar a verdade às pessoas para poder ajudar a eliminar essas tais fraturas, né? Da divisão da consciência e das ideologias. Então há todo um trabalho para fazer. Eu acho que tem um grande potencial, pelo menos muitos de vocês, não digo serem gurus, mas pelo menos poderem ajudar muita gente a ganhar mais claridade ao longo do seu caminho. Vocês são pessoas lutadoras que sabem enfrentar as batalhas necessárias e ajudar a unir as pessoas numa causa justa e em conjunto, mas ao mesmo tempo sentem talvez que não têm tanta necessidade de andar dispersos a tentar salvar a tudo e todos, quando na verdade têm também que ser os salvadores de vocês mesmos. Não têm que estar constantemente a sacrificar-se pelo mundo, apesar, pronto, porque peixes é também o signo do sacrifício, está associado com a 12ª casa, geralmente, e a 12ª casa pronto, é uma casa a ver com o subconsciente, com o inconsciente, com processos que nem sempre são visíveis, as tais correntes internas dentro dos abismos internos e obscuros, mas também é uma casa do sacrifício. E isso associa-se bastante à energia de peixes, em que muitas vezes sacrificam-se para que outros possam estar bem. E talvez esta tal vitória possa ser isso, em que novamente talvez fizeram coisas para poder ajudar a outros e sentem-se em parte com vitória, mas internamente talvez já não se sentem tão bem, porque estão constantemente a sacrificar a vocês mesmos para um bem maior. Para o bem dos outros. Agora, pode ser um bem maior, mas esse bem maior vai ser desenvolvido à medida que vocês conseguirem ser fiéis aos valores e aos princípios que querem defender. E então para isso vão ter que viver isso em vocês próprios. Não podem estar a sacrificar o vosso potencial e a vossa energia apenas para poder agradar ou tentar unir pessoas que não querem fazer esse caminho.
né? Raido tem a ver também com o caminho. Então há todo um caminho a fazer para poder chegar à verdade, para poder defender esses valores, além de qualquer corrupção ou divisão que a gente possa estar a experienciar. É todo um processo. E vocês acho que, nem que seja intuitivamente, estão a sentir isso. Agora, claro, tem o vosso trabalho a fazer, esse trabalho é para vocês, né? Claro que vai talvez afetar a outros, mas não podem estar a fazer simplesmente para poder ajudar aos outros. Primeiro tem que se ajudar a si próprios. E é por isso talvez que o grande desafio é conseguirem manifestar nas vossas vidas esses valores de verdade, pois têm consciência das necessidades e limitações que existem, tanto para vocês como para os demais. E ao trabalharem nessas limitações e nessas necessidades, vão poder aprimorar e melhorar a vossa energia, no sentido de poderem proclamar a vossa verdade. Têm que enraizar, novamente isto é a energia de touro, então a energia de terra, tal como virgem, e para peixe, então, que é signo de água, precisa de um certo enraizamento, de uma âncora, para poder manter-se pronto, como ponto de partida de ramificação da sua consciência ou dos seus objetivos. Senão vai acabar por talvez perder-se no meio das correntes das emoções ou da espiritualidade, que é uma tendência natural para peixes. Daqui então o desafio realmente é poderem discernir as limitações e as verdadeiras necessidades, que é para poderem cuidar de vocês, dos valores, e defender esses mesmos valores, independentemente do que outros possam estar a pensar, né? Porque vocês estão a fazer isso por vocês, não é para estar a tentar convencer quem seja. Né? É aí que muitas vezes a gente erra. As pessoas querem provar um ponto, querem provar alguma coisa, ou querem mudar o pensamento dos demais. Tipo, uma pessoa não está contente com o mundo ou com as atitudes dos demais, então vai estar a pregar ideias, ideologias, para ver quem, pronto, se as pessoas ganham um bocadinho mais consciência, né? Só que o que acontece é que muitas vezes as pessoas nem ligam a isso, e se for preciso ainda vão criticar. E então, pronto, e pelo menos fizeram o vosso trabalho. Mas não têm que estar a fazer isso para transformar ou colonizar o pensamento de quem seja. Isso aí foi o que já aconteceu com a Igreja Católica já ao longo do mundo inteiro, à medida que foram conquistando países, foram indoctrinizando as pessoas para a fé cristã e etc, né? Que tem muito de verdade em si, mas também tem muita manipulação à mistura. E é aí que a pessoa tem que aprender a discernir esses aspectos. Por isso que a religião hoje em dia já não é tão relevante para muita gente. Apesar de, pronto, ainda estar ligada à espiritualidade, porque dentro da espiritualidade é onde encontramos esses tais valores de ética, moral e as verdades transcendentais que, pronto, que se vêem em cada época. Com isso, pronto, novamente aqui no desafio está em querer manifestar algo a ver com as vossas necessidades e limitações, mas é algo que têm que fazer por vocês, e não estar constantemente a sacrificar-vos e a tentar lutar ou a convencer quem quer que seja. Façam isso. Concentrem, pronto, têm que desenvolver a si próprios, a vocês mesmos, para eventualmente serem o exemplo para outros seguirem. Senão não é ao contrário, não é estar a tentar ser o exemplo para os outros seguirem. É vocês próprios têm que ser o exemplo, né? E depois quem quiser siga, quem não quiser não siga. Também vocês simplesmente vão ser, não vão estar a querer, lá está que eu digo, colonizar o pensamento dos demais. Primeiro têm que ser aquilo que vocês querem, e depois porque não têm nada a provar a ninguém. Depois são as outras pessoas que então vão ver ou vão poder reconhecer aquilo que vocês têm a transmitir, mesmo que vocês não falem, né? E aí é que está talvez esse desafio. O desafio é em conseguirem manifestar aquilo que querem nas vossas vidas, porque talvez sintam uma certa ingenuidade ainda, ou não sentem a capacidade necessária para enfrentar as dificuldades, segundo as verdadeiras necessidades que vocês têm, porque a verdadeira necessidade que vocês têm não é de sacrificarem-se pelos demais, sobretudo quando essas pessoas gostam de viver divididas, gostam de viver na sua caixinha.
Isso aí não vos compete a vocês de estar a chutar-lhes, a chutá-los de fora, pronto, daí para fora, né? Não, pelo contrário, tem que concentrar-se em si, trabalhar em si. A solução, ou a possível solução, ou conselho final, é o julgamento. Esta carta aqui é muito bonita, tem coisas boas e coisas más associadas com isto, mas começa muito bem e acaba muito bem, porque é assim, aqui começa com a vitória, né? E para ter a vitória, aqui como que este guerreiro a erguer a bandeira da vitória, com as outras pessoas à sua volta, pronto, contentes pela vitória, né? Não é uma vitória só para a pessoa em si, para o soldado em si, mas também para os demais, o guerreiro. Enquanto que aqui no julgamento nós temos a Valquíria. E a Valquíria, não sei se conhecem um bocado da mitologia nórdica, a Valquíria é a que levava os guerreiros mortos para Valhalla. Valhalla é o hall dos guerreiros que é uma espécie de paraíso só para guerreiros, que são aqueles que defendem os valores realmente, pronto, que estariam a preparar-se, a continuar a preparar-se para a guerra espiritual, por assim dizer. E então, eu acho que estão a ter como que uma preparação para o vosso verdadeiro potencial, para desenvolver o vosso verdadeiro potencial como que guerreiros divinos. Não quer dizer que tenham que ir para a guerra, quer dizer que simplesmente vão estar equipados para poder falar a vossa verdade, e essa verdade coincide com os valores de ética, moral e verdade que transcendem os tempos, porque tem essa lealdade para com estes princípios de divindade ou de valores que transcendem qualquer ideologia fragmentada de uma consciência inferior, de uma consciência inconsciente, na verdade, que não há de consciências inferiores. O que há é menos consciência de nós próprios, né? Como os animais têm o seu valor também, só que o animal não tem a mesma forma de raciocínio que o humano, porque ainda está em desenvolvimento, para além de apenas os seus estímulos de sobrevivência, né? Não é só para comer e beber e reproduzir e fazer as necessidades, né? Os animais de base têm ainda muito esse aspecto, enquanto que nós, pronto, também temos isso, mas já temos mais que isso, porque temos a nossa capacidade cognitiva, temos o nosso córtex cerebral que nos ajuda a poder planificar, poder observar, poder analisar, poder desenvolver autoconsciência e fazer a sua introspeção para poder analisar exatamente os valores e os dados, além de apenas o corpo ou as necessidades da físicas nos transmitem, né? Que faz parte da aprendizagem, mas estamos a refinar a nossa abordagem em relação a isso. Então aqui, para continuarmos, aqui em termos do julgamento, então vocês, como é que é dizer, estão a aprender a desenvolver a vossa capacidade como guerreiros de luz. É como está aqui a aparecer realmente, porque começa com a batalha, a defesa dos valores da verdade para além das divisões, né? E claro, é uma coisa onde há potencial, mas que tarda tempo em desenvolver, não é de um dia para o outro, por isso tarda séculos e séculos. Mas com isso tem sido um desafio realmente poderem manifestar isso, porque ainda continuam a haver atritos, né, e bloqueios que existem pelo caminho, são as tais necessidades, têm necessidade de algo, mas têm as limitações também, e é aí que, pronto, que a pessoa tem que desenvolver. E aqui, novamente, no fim, temos o julgamento e temos Issa, que é o gelo, e isto aqui associo muito também com os bloqueios. E então, ainda não é o momento, pronto, ainda não atingiram propriamente esse patamar de guerreiros de luz ou guerreiras de luz, né? Mas têm vindo a trabalhar por isso, e é todo um processo, porque passa pelo julgamento necessário de
pronto, de ter que rever em si próprios os valores que são defendidos, né? Até que ponto é que nós próprios já estamos corrompidos por certas situações da nossa vida e como nos vemos afetados por isso, né? Pronto, e dentro disso, na verdade, é onde encontramos essas limitações e esses bloqueios, é aquilo que permitem à pessoa ganhar uma certa consciência. E aquilo que me parece aqui desta leitura, associando também com o arquétipo de peixes, é que realmente têm tendência a sacrificar-se pelos demais ou tentar provar alguma coisa aos demais que deviam de fazer o que seja, né? Ou de ser mais assim, a ser mais assado, porque os valores que defendem são muito melhores. Né? Mas pronto, mas nem toda a gente está virado para isso. Cada pessoa tem a sua história pessoal, tem as suas batalhas pessoais internas, nem toda a gente está, pronto, não estão no mesmo caminho, não fazem parte desta legião, por assim dizer, de guerreiros de luz que querem defender os valores de verdade, de moral e de ética com lealdade perante a nossa divindade, para podermos construir um mundo melhor sem tanta divisão, sem tanta fratura, né? Mas para isso é preciso ganhar consciência e é todo um trabalho interno. Por isso acho que estão a ser, de certa forma, como isto aqui é a solução ou o conselho, né? Então o conselho é de continuarem a trabalhar nos vossos valores, naquilo que querem defender, sem estar tão preocupados com a em tentar colonizar ou tentar mudar como as outras pessoas são. Aceitem as outras pessoas, deixem-nos viver as suas vidas e, entretanto, vivam as vossas vidas o melhor que possam, por assim dizer, em que então vão poder comunicar e falar dos vossos valores e, eventualmente, quem quiser, pronto, quem toque, né? E a quem não sinta afinidade, então não se preocupem também, porque esse é o vosso caminho, é o vosso desenvolvimento, e realmente estou aqui a ver como que o forjar dos guerreiros de luz, ou de uma nova ordem de guerreiros de luz aqui na Terra. Eu acho que, não sei se foi já numa leitura anterior, já não sei se foi Peixe ou se foi Sagitário, onde realmente havia muito deste desenvolvimento dos guerreiros de luz aqui na Terra. Podemos pensar que não existem, mas existem e estão cada vez mais a aparecer no nosso dia a dia e no mundo, para tentar marcar uma certa diferença àquilo que temos vivido nos tempos modernos, onde há muita confusão, há muita divisão, há muitos partidos e religiões e clubes de futebol, né, para estar a fomentar a competição e a divisão e quem é mais, quem é menos, né, que isso é uma ideologia animalesca, que é da história do alfa e do beta e do omega. Não sei se entendem bem como se organizam às vezes a classificação dentro da mesma raça, né? Quem é que domina quem, por assim dizer. E aqui já não é uma questão de domínio, mas sim uma questão de unificação dentro da verdade. E esse é que é o verdadeiro trabalho do guerreiro de luz, por não estar aqui para provar o que seja a quem seja, mas está aqui para tentar viver a sua vida mais autêntica possível, e só o facto de viverem isso é o que vai acabar por influenciar aos demais ou à energia da nossa sociedade e da Terra, para poder permitir essa transformação e eventualmente chegarem a esse patamar de guerreiros de luz, onde as valquírias esperam por vocês para vos levar a Valhalla, por assim dizer, em termos assim metafóricos, mas que por enquanto ainda há trabalho a fazer, sim, há certos bloqueios por resolver, e acredito que parte desses bloqueios estão a ver em parte porque o sacrifício, porque que têm estado a exercer, né? Para sacrificar-se pelos demais, enquanto também têm que sacrificar por vocês e pelos valores que têm a defender, né? Se as outras pessoas não querem saber nada disso e vocês estão a sacrificar-se por eles, então está aí qualquer coisa que não está bem, né? É tal coisa, não têm que estar a provar nada a ninguém, mas pronto. E outra coisa também que faz parte disso, que é agora aqui a leitura geral. Isto é o fundo do baralho,
é o tema geral desta leitura, e nós temos aqui o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus é uma energia motivada pela sua força de vontade, pela sua paixão, inclusive, e que não se importa não é que não se importa, tem que passar pelas brasas para poder chegar a um certo objetivo. A gente não é, pronto, quando temos algo difícil por fazer, a gente muitas vezes estamos relutantes ou não mexemos, né, para não sair fora das zonas de conforto. Enquanto que aqui Cavaleiro de Paus, a energia geral aqui desta leitura está a apontar que estão no meio de uma transformação onde já ganharam algumas batalhas, mas ainda não chegaram ao fim deste percurso. Ainda estão a meio da vossa jornada do herói ou da heroína. E então já passaram por certas batalhas, mas ainda não atingiram o ponto final. Que acho que aqui está-se a forjar realmente guerreiros de luz, para uma nova ordem de guerreiros de luz aqui na Terra, e que vocês, o signo de Peixe, têm um grande potencial para poderem fazer parte dessa mesma ordem, desse mesmo grupo de pessoas que vão estar a ajudar o mundo, a trazer ao mundo os valores da verdade que, pronto, que necessitamos, né? Porque muita gente vive desviada, vive ainda confusa, né? Por bombardeados por tantas confusões e tantas justificações que temos para viver divididos, né? Enquanto que isso aí é uma visão parcial da realidade, e é aí que entram em jogo para poder então ajudar a unificar, a unir as polaridades. Mas pronto, requer trabalho, requer transformação. Eu associo, não tem nada a ver, tem a ver, mas é assim, esta carta, o Cavaleiro de Paus, tem uma analogia muito engraçada com isto, que é um bocado como um bolo. Então o bolo, vocês têm uma parte, têm que arranjar os ingredientes, têm que fazer a receita, tudo isso em si, pronto, é arranjar os recursos e arranjar a fórmula, né? A vossa fórmula para poder fazer a vossa receita. Mas depois da receita estar feita, o que é que falta? Falta pôr no forno. E então é um bocado esse parte da nossa vida, sobretudo ao princípio, tem a ver com o arranjar os recursos, para depois, então, à medida que a gente ganha experiência, encontramos as nossas receitas, ou a fórmula que funciona para a gente, e depois de então podemos ter os recursos necessários e a receita ou a fórmula que a gente precisava, é tomar ação em fazer então esse bolo, mas depois ainda falta pôr então no forno para cozinhar, né? E é isso que acontece, na verdade, no processo alquímico da transformação da nossa alma e do nosso ser, pois estamos constantemente a refinar o nosso potencial, as nossas capacidades, temos a ganhar consciência delas. Então, talvez que hoje em dia já tenham mais consciência dos vossos recursos, das vossas receitas e fórmulas, e têm estado talvez a pô-las já em prática, mas, e pronto, ia dar a provar aos demais. Também é assim. Só que têm que o fazer não só para dar aos demais, têm que fazer porque vocês próprios gostam de fazer isso. E é isso que ajuda depois. Pronto, e parte do processo, o processo final, é realmente ter que pôr no forno, permitir que isso cozinhe pelo tempo e temperatura necessária. Pronto, disso, né? Mas para isso, lá está, requer a experiência. Ou vocês já têm a receita que alguém vos deu, ou se estão a desenvolver vocês próprios a vossa receita para o mundo, então aí tem todo um processo. Para ter uma analogia que eu gosto muito de utilizar com o Cavaleiro de Paus, porque para mim o Cavaleiro de Paus é a etapa final, quando a pessoa já tem os recursos e já tem a fórmula. Né? Que isto tem a ver com o tarot, é um baralho alquímico, tem a ver com alquimia, então podemos interpretar isso como fazer nós próprios o nosso trabalho alquímico. E quando a pessoa já tem então os recursos e a receita, vai ter que tomar a ação para poder então preparar o seu bolo ou pronto, aquilo que quer,
e no fim vai ter que cozinhar isso. Por mais que nos custe, né? A pessoa tem que passar pelas brasas. Literalmente é o que isto aqui está aqui a significar. Nem toda a gente quer passar pelas brasas, quer uma... Pronto, a vida parece que deveria ser mais simples, mas na verdade é certas dificuldades e adversidades que permitem a pessoa de realmente forjar quem ela é ou quem ela vai ser. Para complementar o Cavaleiro de Paus, ou Vunio, ainda, lá está no inconsciente, é algo que ainda está por desenvolver. E então pode parecer que não é necessário a pessoa ter que passar pelas brasas, ter que passar pelas dificuldades. Uma pessoa fica a pensar, fogo, as coisas podiam ser mais simples, porque é que a gente complica sempre as coisas, porque é que não acontece isto, não acontece aquilo. É como às vezes a gente se pergunta, sobretudo quando tínhamos sonhos em criança, depois em adolescentes, começamos a ver que muitos destes sonhos possivelmente não vão ser concretizáveis, e a pessoa fica a pensar, então, mas porquê é que as coisas não são mais simples, porquê é que não temos as plataformas que podiam já ajudar nestes desenvolvimentos? Porquê? Porque ainda estamos num processo de desenvolvimento e nós próprios temos que participar nisso. Não podemos estar a delegar a nossa energia ou os nossos desejos ou as nossas vontades para partidos políticos ou para quem seja que mande, né? Temos também que mandar nas nossas vidas e ajudar no dia a dia a criar então o mundo de amanhã. E para isso tem todo um trabalho interno, um desenvolvimento interno. Por mais paz que nós queremos pronunciar na vida, na verdade, no fundo, somos guerreiros, por assim dizer, os guerreiros de luz, os guerreiros que defendem certos valores com lealdade e sabem que é necessário, por vezes, passar pelas brasas, pelas dificuldades necessárias para poder chegar aos resultados. E esses resultados, pode parecer que as dificuldades que a pessoa tem a enfrentar, a pessoa não sabe onde é que levam, né? Não está aqui nada, mas na verdade é isso que leva a Vunio, que leva à felicidade, que leva ao bem-estar. Mas é preciso, lá está, ter que passar por essas dificuldades para então poder ver o quanto essas dificuldades na verdade foram necessárias e foi aquilo que ajudou a forjar aquilo que são hoje em dia. É um pouco como que um rito de passagem necessário para, não para provar a vocês próprios, né? Mas para poder ganhar a experiência ou consciência dos valores que realmente estão a defender, porque senão é aquela história do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, se a pessoa tiver que viver íntegra, não só como pensa, como sente, mas também como atua no dia a dia, então a pessoa torna-se íntegra e todo o seu corpo está em conjunto a trabalhar por algo, né? Só para terminar aqui aspectos alquímicos, temos então fogo, temos mais fogo aqui, então há muita força de vontade e paixão em ação aqui na vossa vida. Acho que têm uma visão para o futuro, ou pronto, para a vitória, que estão ainda numa etapa de desenvolvimento, como digo, acho que estão para aí a meio da vossa jornada dentro deste capítulo. E sabem que têm que passar pelas brasas, têm que confrontar as dificuldades, aquela história de na jornada do herói, pronto, o clímax, por assim dizer, da história é quando temos que enfrentar o inimigo, que na verdade é o espelho de nós próprios. Temos que enfrentar, como aquela história temos que enfrentar o nosso lado de sombra. E é aí que nós vemos as dificuldades, mas afinal faz parte de nós. E é quando enfrentamos isso que trazemos um bocadinho mais consciência a quem nós somos e estamos a permitir essa transformação, desde a simples vitória de uma batalha até a completação e reconhecimento do nosso verdadeiro potencial, né? Porque já passámos pelas várias etapas e experiências necessárias para poder então chegar a esse patamar dos guerreiros de luz. E pronto, e de resto está aqui uma certa dificuldade em manter-se enraizados, é normal porque há uma certa, pronto, conseguem ver talvez, ou não conseguem talvez ver onde é que há as verdadeiras necessidades e limitações que estão a atuar nas vossas vidas atualmente, o que leva a bloquear um bocadinho
esse aspecto de, pronto, o vosso diploma espiritual, por assim dizer. Tem que passar ainda pronto, por todas as etapas para poder chegar ao vosso diploma. Pronto, estou a ver aqui um bocado isto aqui representado nesta leitura, que no geral é bastante potente. Está aqui muito fogo e terra à mistura, novamente terra. Temos aqui a carta de julgamento. Mas pronto, vocês em si já são água, talvez falte um bocadinho de ar, pensamento, mas pronto, está a ser muito intuitivo. No geral, está muito bom, há um certo desequilíbrio energético, porque está aqui muito fogo, mas talvez que esse fogo seja necessário, porque lá está, tem a ver com a calcinação. Dentro do processo alquímico, geralmente a calcinação é a primeira etapa, mas aqui acho que pronto, estou a ver que vocês estão a meio e ainda têm que passar pelas brasas. Então a calcinação faz parte, lá está, não saiu a carta da temperança, mas tem a ver também com isso. Quando estamos a forjar a nossa espada, temos que aquecer, trabalhá-la, moldá-la, arrefecer e voltar a repetir isso várias vezes, né? Que é pronto, para ter um metal duro, né? Para ter um metal que esteja pronto para ir para as batalhas. E acho que é um bocado isso que está aqui a acontecer. Por mais que queiram defender a paz ou os valores de verdade, têm que estar prontos para a guerra, têm que estar prontos para a batalha e têm vindo a forjar a vossa própria espada através da vossa força de vontade e da aprendizagem necessária ao enfrentar as dificuldades, né? E agora talvez já tenham uma melhor visão sobre os vossos recursos, as vossas fórmulas e então como jogar a favor para poder passar pelas brasas ou cozinhar isso tudo, né, para poder manifestar a vossa próxima iteração que vai culminar eventualmente no tal diploma espiritual de guerreiros de luz para ajudar nos próximos capítulos não só da vossa história, mas também da humanidade. Ok. Muito interessante esta leitura. Gostei bastante. Espero que também tenham gostado. Vou-vos deixar. Claro que isto aqui ainda poderia desenvolver muito mais, mas agora também parte do vosso trabalho, fazer a vossa introspeção, poder analisar até que ponto estas minhas mensagens ou interpretação bate com as vossas vidas e com os vossos ideais, ou como pode estar a ressoar com vocês. Se não ressoar também, deixem estar, logo virá outras mensagens que possam vir a servir, mas se não, isto aqui pode servir também de inspiração para poderem ver os valores e coisas que têm a desenvolver, que faz parte de todo o processo, como que um rito de passagem, de preparação, para poderem chegar a pronto, ao vosso diploma, né? Pronto, com isto vou-vos deixar, desejo-vos um ótimo mês e boas entradas para 2026. Tenham ótimas festas e coragem, força pela frente para continuar então a desenvolver estes vossos propósitos e então eventualmente podemos ajudar a nós e ao mundo de ser um bocadinho melhor a cada dia. Ok? Vá, até uma próxima. Tudo melhor para vocês.